Boa noite, Analice, Jefferson, Tainara. Boa noite a todos aqueles que vão entrar daqui a pouco, aqueles que vão assistir essa aula. Boa noite. Tudo bem, Tainara? Tudo bem. Então tá bom, bem, graças a Deus. Boa noite a todos aqueles que vão assistir essa aula gravada depois. Bem-vindos à nossa terceira e última aula de redação técnica. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma recapitulada da nossa aula passada e depois eu venho falando para vocês, passando para vocês a aula de hoje, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem interromper, não tem problema algum. Se eu estiver dando algum exemplo que não dê para entender, pode interromper, tá bom? Vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui na aula passada, que foi a segunda aula? Esse slide, gente, já é a aula de hoje, mas eu vou recapitular aqui para vocês, sem voltar lá no slide. O que eu trouxe para vocês na aula passada? Na aula passada, eu lembro que eu falei para vocês a estrutura... Aliás, vamos lá na primeira aula, dar uma recapitulada rapidinho. Na primeira aula, eu vim trazendo para vocês a importância da leitura, né? Porque é através da leitura que nós conseguimos ampliar o nosso vocabulário, e com essa ampliação do vocabulário, a gente consegue, assim, confeccionar, produzir um texto, uma redação. Um texto, uma redação, um relatório, um prontuário e assim por diante. Não tem como, ressaltando, assim, reforçando mais uma vez, a gente querer escrever, querer produzir, ter que produzir um texto se a gente não tem o hábito da leitura. E eu lembro que eu falei para vocês, orientei vocês, que se vocês não têm o hábito da leitura, comece desde agora. Pega aí um tema que vocês gostam muito, seja romance, seja drama, seja o que for, uma literatura, algo da área de vocês também, que seria muito importante se vocês já pegassem algo da área, química, mineração e assim por diante, meio ambiente, que vocês pegassem esse tema e comecem a ler. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro nada mais é que a gente vai. Quando você lê, você está fazendo o quê? Você está ingerindo, anexando no seu cérebro, guardando, armazenando no seu cérebro, assim como a gente armazena os dados no computador, quando você lê, você armazena o vocabulário, o linguajar, a linguagem, os conceitos lá no seu cérebro, que existe um campo aqui que a gente guarda todas essas informações. E quando você tem que produzir um texto, gente, seja o texto que for, às vezes você está prestando um vestibular, você tem que produzir uma redação, ou você tem que produzir um relatório, porque nós estamos falando de curso técnico, meio ambiente, mineração química. Não tem como, gente. Não tem como vocês se formarem e vocês não conseguirem, pelo menos, fazer o básico, a aptidão de fazer, confeccionar e produzir um relatório. Porque isso faz parte. Se você está trabalhando na indústria, você está prestando um serviço, ou se você está trabalhando em qualquer outro lugar que você estiver trabalhando, principalmente na área de serviço, ou uma consultoria, por exemplo, vocês vão ter que fazer um relatório. Vocês vão ter que confeccionar um relatório. Não tem como vocês fugirem. É óbvio, gente, que vocês formando, estando lá trabalhando, no início vocês vão ter uma certa dificuldade. Porque, como tudo que é novo na vida da gente, a gente vai criando vai tendo uma certa dificuldade. Depois que a gente vai criando habilidade no decorrer. Mas, se você está lá na empresa, foi contratado, aí você tem que fazer um relatório. Como que vocês vão fazer esse relatório? Se vocês não sabem fazer esse relatório. Se vocês não têm o hábito da leitura, como vocês vão externar, produzir um texto, colocar aquele texto lá, a mão na prática para fazer, confeccionar aquele texto, se vocês não têm nada armazenado aqui no campo? Vocês não criaram nenhum hábito da leitura. E eu lembro também que eu falei para vocês que a questão da leitura, ela não é só uma questão de de escrever na escrita. É a questão da comunicação oral também. Não é só a comunicação escrita, é a comunicação oral, verbalizar. Vocês, como futuros técnicos, vocês têm que participar, estão aí, vamos supor, participando de um processo seletivo.
O que o processo seletivo é? Nada mais é que é uma oportunidade que eu tenho como profissional de sentar frente a frente com o recrutador e convencer, é uma venda. Eu tenho que convencer o recrutador que eu sou a melhor oportunidade para ele naquele momento. E vamos lá, como que eu vou convencer um recrutador que eu sou a melhor oportunidade para ele naquele momento, se nem eu mesmo tenho armazenado nos dados aqui no meu cérebro, dados suficientes para externar, para comunicar, para verbalizar aquela negociação que eu estou fazendo com ele, convencendo ele que eu sou a melhor oportunidade. Então, gente, é muito importante essa questão da leitura. É inadmissível, é inadmissível. Infelizmente, o Brasil está vivendo com analfabetismo funcional. O que é esse analfabetismo funcional? Gente, seja a área que for, pode ser uma área técnica, uma graduação, uma pós, uma MBA, um mestrado, mas, infelizmente, o que a gente está vendo? Até um doutorado. Pessoas que, independente do grau de instrução acadêmica, elas não estão conseguindo interpretar dados. Por que será que as pessoas não estão conseguindo interpretar dados? Porque elas não criaram o hábito da leitura. E eu lembro que eu falei para vocês também, que eu citei a importância da gente criar esse hábito da leitura. Eu falei para vocês lá, quando a gente está na primeira fase pedagógica, na creche, que a professora faz uma rodinha, reúne todos nós lá, e escolhe um livro, e aí ela vai narrar aquele livro, ela vai enfatizar, ela coloca emoção, e os olhos da gente brilha e tal, e a gente fica encantado com aquela encenação teatral. E o que é aquilo lá? É uma invenção da professora? Não. É óbvio, quando o profissional é um profissional qualificado, que abraça a causa, que gosta do que ele faz, ele vai cada dia mais melhorar, fazer melhoria, adaptar aquilo lá. Mas não é uma invenção. A psicologia, a neurologia explica isso. É uma forma de quê? De fazer com que nós sintamos parte do mundo. Porque quando a gente está lá na primeira fase da infância, a gente não sabe ler. Ou a gente sabe ler com 3 anos de idade. Não, gente. A não ser um superdotado. Mas a gente não sabe ler com 2 anos de idade. Mas o que a gente faz, então? Quando a professora pega um livro e narra e faz aquela questão teatral, ela está fazendo com que a gente se insira no mundo, que a gente consiga fazer parte do mundo e criando na gente um desejo pela leitura, de buscar novas emoções, de buscar novas histórias. Falei para vocês também sobre as redações, que tem a redação dissertativa. O que é a redação dissertativa? Eu vou dissertar sobre algo. Como que eu disserto sobre algo? Eu pego um acontecimento, eu leio, eu estudo, eu debruço sobre um acontecimento, e aí eu vou confeccionar, produzir um texto em relação àquele acontecimento. Eu lembro que eu falei para vocês que a redação dissertativa acontece muito nos vestibulares, por exemplo, no Enem. O que se faz lá? Eles dão um tema, já propõem um tema lá para nós, e através daquele tema, o que a gente faz? A gente começa a dissertar sobre aquele tema. O que é dissertar? A gente começa a levantar uma problemática, que é a introdução. Eu vou explanar uma breve introdução sobre o tema. Gente, se ficou alguma dúvida, por favor, não tem como vocês assistirem só a última aula. Eu preciso que vocês assistam a 1 e a 2, porque agora eu estou dando uma pincelada bem pincelada, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou dissertar. Então, o que é a introdução? Eu vou levantar a problemática sobre um tema. Supondo lá que lá na prova, no Enem, no vestibular, a faculdade coloca um tema lá para mim sobre o impacto da mineração no meio ambiente. Então, esse é o tema. Como o tema seria o impacto da mineração no meio ambiente? Vamos lá. Como que eu vou dissertar sobre isso se eu não sei quais são os impactos? Porque quando eu faço uma redação dissertativa, eu não posso criar dados da minha cabeça. Eu não posso criar informações da minha cabeça. Tem que vir de um texto verídico, de um estudo verídico específico. Então, eu preciso ler sobre isso. Como que eu vou ler sobre isso? Buscando informações em sites, em livros. Hoje em dia, como o mundo digital está bem proliferado, e realmente é algo muito gostoso, porque tem lá seus contras no mundo digital, infelizmente, mas tem muita coisa boa no mundo digital. Então, se eu tiver que falar sobre os impactos da mineração no meio ambiente, eu começo a fazer a introdução sobre esses impactos. Eu levanto a problemática.
Lá no desenvolvimento, eu vou desenvolver sobre aquele problema. Na introdução, eu não coloquei os problemas, agora eu vou desenvolver esses problemas, explicar sobre esses problemas. E, na conclusão, eu vou concluir sobre os problemas. Eu tenho que dar uma solução para aquilo lá. Porque lembra que eu falei que não adianta nada eu levantar um problema, mas se eu não tenho uma solução? Isso é uma redação dissertativa, eu vou dissertar sobre algo. Falei lá da narrativa, que eu dei o exemplo para vocês sobre um narrador de futebol. O narrador de futebol, por exemplo, quem assiste, ouve futebol pelo radinho? Antigamente tinha muito isso, hoje é menos, mas ainda existe. O que o narrador faz? Ele coloca emoção. O narrador faz a mesma coisa que a nossa professora lá no prézinho fazia para a gente, lá na primeira fase da nossa infância. Ela colocava emoção. Se ela pegava um livro do Chapeuzinho Vermelho, como a gente não sabia ler, ela criava emoção para fazer com que a gente, quase não, que a gente se sentisse parte daquela cena lá. Como se a gente podia até fechar o olhinho e sentir, conseguir visualizar a Chapeuzinho Vermelho, o lobo e assim por diante. Assim é o narrador de futebol. Nós estamos lá no campo, por exemplo? Não. A gente está vendo visualmente? Não. O que o narrador faz? Ele está lá no campo. Então, ele vai narrar para nós todos os acontecimentos daquele jogo, passando emoções, quando for um pênalti, quando for cravar uma falta, quando for bater um escanteio, quando o goleiro pegar catar uma bola. Então, o que acontece? Ele vai passar aquelas emoções para nós. Quando o jogador, por exemplo, xinga o outro, ou empurra, ou machuca. Essa é a função do narrador, ele coloca emoção. Na redação dissertativa, eu não coloco emoção, porque eu estou dissertando sobre um fato. A não ser que esse fato tenha emoção. Falei para vocês também da redação informativa. O que é a redação informativa? O próprio nome fala, informar. A redação informativa, um exemplo que eu gosto muito de dar, e eu dei para vocês que eu lembro, foi do jornal, o jornal impresso. O que é o jornal impresso? Lá tem as colunas, não tem? A coluna da saúde, política, moda, fofoca. Tem lá as colunas. E o que cada coluna está falando para a gente? Informando sobre um fato específico. Também, gente, lá na aula, quando eu dei para vocês, eu falei para vocês sobre a importância do relatório. Lembra que eu falei para vocês que o relatório, a ata, o prontuário, para quem é da enfermagem, por exemplo, a ata, o que é a ata, gente, que eu falei para vocês lá? Alguém lembra? A ata é um documento o qual nós vamos inserir, colocar informações de uma determinada reunião, de uma determinada assembleia, de um determinado congresso. E lá eu coloco quem foram os participantes. Todos esses documentos, eles têm valor jurídico, gente. Eu lembro que eu ressaltei muito. Um relatório, ele tem um valor jurídico. Um prontuário médico, vocês sabem que tem um valor jurídico. Por quê? Se vem um paciente a falecer ou acontece alguma coisa, lá naquele prontuário, se a família entra na justiça, eles conseguem verificar lá como que foi o tratamento daquele paciente. Quem foi a equipe disciplinar? Quem foram os médicos que cuidaram? Quem foram os enfermeiros que cuidaram daquele paciente? O relatório também na empresa, quem é da área industrial, por exemplo, vamos supor que você entrou no turno, das 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo. Então, você vai relatar tudo aquilo que aconteceu no decorrer do dia, diante do quê? Do cargo ao qual você executa. Se você é responsável pelo laboratório, então você vai relatar todas as análises que você fez. Quais foram as horas dessas análises, quais foram as horas das coletas, quantas gramas foram analisadas, aquilo tudo minuciosamente, que eu não sou da área. Mas você precisa relatar. Por quê? A empresa ela é o processo, não é? Então, o que acontece? Aquilo que eu fiz no meu turno das 7 às 7 da noite, a outra equipe que vai entrar agora às 7 horas da noite, ela vai tomar sequência, ou não? Se a empresa funciona 24 horas, ela vai tomar sequência, vocês não concordam? Então, para que tenha a sequência, aqui lá entra, lembra não, gente, desculpa, lá na Revolução Industrial, com o boom da Revolução Industrial, isso foi preciso, por quê? Porque precisou padronizar. Então, como que eu vou padronizar o serviço da minha empresa? Como lá na mina, por exemplo, vocês fizeram uma coleta de um minério, levaram para o laboratório, fizeram a análise dessa coleta desse minério, detectaram o que tiveram que detectar, vocês precisam o quê? Ingerir aquilo lá no sistema, relatar,
Por quê? Porque a próxima equipe, ou quem for tomar decisões futuras, precisa estar com aquilo lá tudo informado, para que tome uma decisão. E é bom também, gente, porque o relatório tem um valor jurídico. Supondo que aconteça alguma coisa lá na empresa. Aí, olha, aí verificam lá no relatório que nas análises, olha, não foi, ó, essa análise foi feita às 8 horas da noite, às 8h12. Vamos lá, precisamente, 8h12. Então isso aqui a gente pode descartar que não foi a Tainara, por exemplo. Porque a Tainara, ela estava no turno das 7 da manhã às 7 da noite. Então vamos agora verificar com o pessoal que estava no turno quem foi. Vamos pegar aqui quem assinou por esse relatório, porque tem valor jurídico. Isso é bom para a empresa, porque a empresa não tem um processo. Então, ela precisa da sequência naquele processo. Mas é bom para nós, como funcionário, porque você se resguarda. Se acontece alguma coisa, você assinou lá e colocou tudo veridicamente no seu relatório, assinou e foi para casa, você constata. Se acontecer algum problema, você tira o seu da reta. Ok? Agora, hoje, eu trouxe para vocês aqui como fazer um relatório. Eu lembro que na aula 2 eu falei isso, mas hoje eu vou dar uma aprofundadinha maior. Vamos lá. Defina o objetivo do relatório. Qual é o objetivo do relatório? Se eu sou uma técnica de mineração, se eu sou uma técnica de meio ambiente, uma técnica de enfermagem, uma técnica de química, e eu estou lá no meu local de trabalho, exercendo a minha atividade, que a empresa me paga, então o objetivo do relatório é o quê? É a análise da coleta de minérios. Aonde foi coletado esse minério? Por quem foi coletado esse minério? Tem que colocar tudo lá. Organize, assim como é na área da enfermagem, por exemplo. Eu sei que aqui não tem enfermeiro, mas eu vou falar. Defina o objetivo. O objetivo desse relatório foi qual paciente? Aí foi o Sr. João, tal, o nome dele completo, que está lá na ala tal, na sessão tal, foi internado na hora tal. Eu preciso colocar os dados, porque tem valor jurídico. Organize as informações de forma lógica. É preciso fazer uma organização de forma lógica. Porque, lembra, um relatório, gente, ele não é... Quando eu alimento um sistema, porque hoje tem sistemas muito desenvolvidos, essas grandes indústrias, grandes empresas, elas têm seu sistema desenvolvido, e aí tem lá, você tem seu login, você alimenta lá o sistema. Se acontecer alguma coisa, depois que você saiu, o seu login foi desativado, é outro funcionário que vai ter que entrar. Então, através daquele login lá, eles sabem quem alimentou e quem não alimentou. Mas mesmo assim, tem muitas empresas, mesmo essas que possuem sistema avançado, tem lá o relatório, prancheta, manual. É arcaico? Não, não é arcaico. É um processo, precisa estar arquivados os documentos lá. Então, gente, vamos lá. Eu preciso organizar isso. Por que eu preciso organizar isso, professora? Vamos lá. Porque, gente, a gente está falando de um sistema sistêmico, um processo sistêmico, o qual vai dar continuidade. Ou a empresa para na hora que eu vou embora. Se a empresa funciona 24 horas, se é uma indústria, ela para na hora que você vai embora? Não. Não tem uns turnos. Se você trabalha de 5 a 6, mas ela funciona 24 horas, ela tem os seus turnos. Então, eu preciso fazer algo processual, adequado, informar de forma lógica, corretamente, com uma linguagem correta. Por quê? Porque outros profissionais vão olhar e vão precisar analisar meu relatório para tomar decisões, para dar sequência naquela tarefa. Ok? Realize uma pesquisa abrangente. Eu preciso colocar informações corretas, abrangentes sobre a situação. Eu não posso só falar assim, olha, fiz uma coleta de 2 gramas, a tal hora, ponto. Não, gente, vamos especificar. Quanto mais especificar, quando eu falo especificar, a gente não é ficar enchendo linguiça naquele famoso linguajar. Mas quanto mais eu especificar sobre um tema, sobre o relatório, sobre aquilo que eu fiz, o relatório é relatar. Então, quanto mais eu especificar, mais eu consigo tirar o meu de reta. Porque eu consigo mostrar que o meu trabalho foi executado de forma correta. Eu segui os processos que a empresa solicitou que eu seguisse. Então, se der algum problema, já não é meu, já é da próxima turma que pegou aquela área. Inclua uma introdução clara. É preciso incluir, supondo lá da enfermagem.
O senhor João entrou, mas ele entrou por quê? Ah, ele sofreu um AVC? Qual que é o motivo dele ter dado entrada naquele hospital? Você que fez uma coleta lá na área de mineração, qual que é o motivo que você tem feito aquela coleta? Para analisar o quê? Para dar sequência ao quê? Para observar o quê? Desenvolva os tópicos principais. Desenvolva aquilo que é preciso ser desenvolvido. Quando eu falo fazer algo minucioso, não é você ficar falando, enchendo 20, sei lá, 2 páginas. A não ser, gente, que é um processo mesmo muito detalhista. Mas se não for, você coloca aquilo, mas tem que ser de forma clara e precisa. E eu lembro que na aula 2 eu falei muito sobre isso, sobre a clareza, concisão e precisão. Elabore uma conclusão significativa. Conclua sobre aquilo. O que você concluiu? O que foi concluído na análise laboratorial? O que o laboratório concluiu com aquela análise daquele minério? Vamos lá, características do relatório. Deve ser objetivo, conciso, completo e conclusivo. É aquilo que eu falei na aula 2. Mas na aula 2 eu estava falando de redação, lembra? Que era dissertativa, informativa, narrativa. Aqui eu estou falando para vocês sobre o relatório, mas nada difere. Lembra que eu falei muito mesmo sobre o que? A redação não é só aquela redação lá do ensino médio que a gente estudava na escola. Um prontuário é uma redação. O relatório é uma redação. Um jornal informativo é uma redação. Qualquer texto é uma informação. Lá as empresas que têm seu mural de recado, aquilo lá é uma redação informativa. Então, aqui a característica deve ser objetivo. Qual que é o objetivo daquele texto? Precisa ser conciso, estar conciso com aquilo que eu vim destacar, completo e conclusivo. Como que eu vou relatar sobre um acontecimento sendo que eu não concluí sobre ele? Aí você pode falar assim, professora, mas eu passei para o próximo turno e eles deram um andamento, então realmente não tem conclusão. Então, mas já é uma conclusão você falar que você passou para o próximo turno. E se tiver a pessoa que você realmente passou o processo, coloca o nome dela lá. Quem está analisando, quem vai reanalisar, já é uma conclusão. Deve ser claro e conciso, já falei. Deve prevalecer a denotação e a impessoalidade. Então, assim, se eu estou fazendo um relatório lá na empresa, fez a coleta do minério, levou para análise, analisou, chegou à conclusão e tal, aquilo lá, pronto. Não é o que eu acho, eu acho que é isso. Não, dentro das análises, o que concluiu? Porque existem estudos que concluem. Lógico que você está dando... Quando eu falo não é o que eu acho, é lógico que você vai falar aquilo que você concluiu baseado nos seus estudos. Mas ainda assim não foi você que concluiu. Existe um estudo para te fortalecer e certificar sobre aquilo lá. Gente, aqui, ó, como emitir um certificado de qualidade, está errado o texto, tá? Era como confeccionar um relatório. Preparação, prepare sobre isso. Escolha uma abordagem. Qual que vai ser a abordagem que você vai escolher? Vai ser uma redação dissertativa? Vou dissertar sobre um acontecimento? Como assim, professora, dissertar sobre um acontecimento? Supondo, gente, isso aí, dissertar sobre um acontecimento, o técnico de segurança faz muito isso. Supondo que Deus o livre, aconteceu um acidente lá, fatal na empresa, porque o que mais acontece é acidente de trabalho, ou fulano perdeu algum membro, alguma coisa assim. E o que acontece? O técnico de segurança ele precisa dissertar. Ele precisa dissertar, ele precisa esclarecer, ele precisa detalhar sobre o acontecimento, sobre o fato. Ok? Vantagens de um relatório. Quais são as vantagens de um relatório? Supervisão gerencial. O relatório de turno... Peraí, gente. O relatório de turno permite que os gestores supervisionem melhor as atividades da equipe. Lembra lá que eu falei, gente? Se eu estou num turno das 7 da manhã às 7 da noite, como a empresa funciona 24 horas, então ela não vai parar na hora que eu for embora. Então, é importante para quê? Porque os gestores, os supervisores, eles gerenciam as atividades. Porque se eu estou lá, se eu sou um técnico de mineração, um técnico de química, um técnico do meio ambiente, por exemplo, o que acontece?
eu tenho alguém a quem eu reportar, não tem? Porque não existe a pirâmide organizacional, não existe uma hierarquia. Então, eu tenho um gerente, eu tenho um supervisor, eu tenho um líder, eu tenho alguém para reportar. Então, quando eu alimento aquele relatório, quando eu alimento o sistema, alguém vai ler sobre aquilo lá, alguém vai supervisionar sobre aquilo lá, alguém vai supervisionar as atividades que eu fiz, as atividades que a minha equipe fez. Prestação de contas. O relatório de turno facilita a prestação de contas, permitindo que se rastreiem e documentem atividades. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão que ele tem um valor jurídico? Então, eu consigo o quê? Prestar contas sobre a atividade que eu exerci. Eu consigo prestar contas sobre os serviços ou a consultoria que eu prestei. Você, como um técnico do meio ambiente, você presta uma consultoria, por exemplo. Então, eu preciso o quê? O que é esse relatório? Ele facilita um rastreio das atividades. Rastrear até quem executou essas atividades. Ele tem valor jurídico. Se acontece algum problema na empresa, aí tem que mandar alguém embora, deu algum problema lá na análise errada, eles não vão mandar você embora. Por quê? Porque você está resguardado, porque no seu turno você alimentou da forma certa e não foi no seu turno que aconteceu aquela atividade incorreta. Mensuração de resultados. O relatório de turno permite mensurar os resultados e o desempenho dos profissionais envolvidos. Então, o que é esse mensurar? Esse relatório de turno, ele consegue fazer com que o supervisor, os cargos de gerência, eles analisem, eles mensurem como que é o desempenho de cada profissional. Se eu sou responsável pela coleta, se eu sou responsável pelo certo paciente, os gestores, eles conseguem fazer o quê? Verificar como que é a minha atividade. Eu sou um bom profissional, eu consigo alimentar esse relatório, eu sou um profissional que está preocupado com o processo da empresa, com as estratégias, os planos da empresa. Identificação de falhas. O relatório de turno permite identificar possíveis falhas e guiar a tomada de decisões informadas. Por quê, gente? Toda empresa ela tem suas falhas. Nenhuma empresa é 100% perfeita. Então, ela precisa sempre o quê? Fazer melhoria no seu processo, dar continuidade de melhoria no seu processo. E como que essa empresa dá continuidade de melhoria no processo dela? Analisando os relatórios. Aqui, gente, agora, eu vou compartilhar com vocês, só um momento, um modelo de relatório que eu trouxe aqui. Só um minutinho. Tá aqui. Então, eu trouxe aqui, gente, eu não vou preencher ele, o relatório de turno. Aqui tem um emblema aqui, ó, Futsalen. Mas vamos supor que fosse a nossa empresa que a gente trabalha. Aí eu coloco lá o nome, a data, o horário praticado. Vamos supor que se fosse eu, Roberta Fernanda Silva de Oliveira, a data, 17/3/2025. O horário, qual que é esse horário desse relatório? Das 7 da manhã às 19 horas? Precisa estar colocado. Porque qual que foi o período que eu fiquei naquela empresa, que eu exerci atividade naquela empresa? Ó, equipamento intencionado. Esse equipamento intencionado, supondo que aqui eu trouxe esse relatório aqui na realidade, era para um técnico de mecânica. Se fosse inspecionar uma peça, né? Mas vamos lá. Ou uma parada na empresa, que tem parada na empresa no mês de janeiro, supondo. Mas aqui para vocês dá para a gente fazer também. Aqui no lugar de equipamento intervencionado, o que vocês colocariam? As coletas. Porque tem que ter um título. Aí, ó, qual que foi o horário da coleta? Supondo que foi às 8 horas, às 8h12 da manhã, foi feita a coleta. Aí você coloca aqui o horário, o tempo, e o tempo para tempo de preparação. Quem foi que preparou? Quanto foi o tempo desse relatório? Qual foi o tempo para desenvolver essa tarefa? E aqui embaixo, ó, a descrição das intervenções. Eu vou descrever detalhadamente quais são as conclusões dessas coletas. O que a gente chegou em conclusão dessa coleta aqui? Qual? E aqui tem embaixo aqui, ó,
a data, o turno, qual que foi o período do turno. E foi esse, o modelo desse relatório que eu trouxe para vocês. Então, gente, é muito importante a gente fazer uma análise. Lembre-se sempre, sempre. A empresa, ela tem um processo sistêmico. Ela tem um processo correto. Ela precisa andar de acordo com o seu processo. Porque é padronizado, não é? E o que acontece? A empresa, ela não para. Não para. E mesmo se você falar assim, professora, mas eu trabalho numa empresa que ela não funciona 24 horas e nós trabalhamos das 8 da manhã às 18 horas da noite. Ok, de toda forma você precisa fazer um relatório. Por quê? Você não sabe, amanhã você falta ou acontece alguma coisa. Você precisa se resguardar. Agora, vamos lá para a empresa, pensando na empresa. Se o funcionário decidir amanhã não voltar nunca mais, ou morre, como que a empresa vai dar continuidade nesse trabalho dela? Por isso que é importante, senão ela vai ter que refazer todo um trabalho. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Se porventura você pensar assim, eu não quero fazer um relatório porque eu tenho preguiça de relatar. Gente, só tem preguiça de relatar, de escrever no relatório, de produzir um texto, quem não tem o hábito da leitura. Se você tem o hábito da leitura, você tem um desejo de aprender. Então, se você tem um desejo de aprender, você foi lá, pegou um minério, levou para o laboratório, analisou esse minério, e aí você consegue fazer o quê? Buscar informações para ingerir aquele relatório. Porque você estudou um dia para isso. Então, vocês, como futuro técnico, química, meio ambiente, mineração, a partir da nossa primeira aula, eu já venho pedindo isso. Mas se você não fez, gente, eu vou falar assim, parece que é blá, blá, blá de professora, parece que é... Porque eu já fui novinha, a gente pensava isso. Mas isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Se você quer se sobressair no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho hoje, cada dia que passa, ele está mais competitivo, ele está mais desafiador, cada dia ele está mais difícil. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ler. Eu sou da área de mineração, vou buscar ler. Gente, eu não quero ler o livro? Pega um site confiável. Tem os professores de vocês que são professores direto da área de mineração, porque eu não sou da área de mineração, não sou da área de química, não sou da área de meio ambiente. Mas tem um professor que já tem já é uma referência na área, que já tem qualificação na área, pede ele informações sobre um site, começa a ler. Professora, eu não gosto de ler. Mas a gente gosta de ficar aí na internet. Que seja 10 minutinhos, 5 minutinhos. Se você começar a ler, vou tirar essa semana para ler sobre os impactos ambientais causados pela mineração, por exemplo. Causados pela atividade química, por exemplo. Não sei, gente, porque eu não sou dessas áreas específicas. Pega um tema específico e começa a ler. Por quê? Quando você estiver diante de um recrutador e quando você estiver diante de um supervisor que vai... Porque, às vezes, essas empresas, você passa pelo recrutador, aí ele te avalia e depois você tem a última conversa com o gerente ou com o supervisor. Então, o que você faz? Se você tem alimentado, armazenado dados aí na sua mente, no seu cérebro, você consegue explanar uma conversa. Imagina você, passou por um processo seletivo, fez o processo com o recrutador. E aí agora você vai falar com o supervisor ou com o gerente da área. Gente, vocês não têm noção. Eu não estou falando para vocês saberem fazer de tudo, porque ninguém sabe fazer de tudo. Mas vocês não têm noção o que é, por exemplo... vocês, por exemplo, saber falar sobre um tema específico. Como eu falei para vocês, saber falar sobre uma situação específica, sobre a mineração, sobre a química, sobre o meio ambiente. Porque você consegue explanar aquilo com mais facilidade. Você consegue desenvolver um assunto, puxar um assunto com mais facilidade. E se você puxa um assunto, você mostra interesse. E se você mostra interesse, o recrutador, o supervisor, vai querer que você faça parte do time dele. Porque mostra que você está buscando conhecimento. Tem cursos na internet muito bons, gente, gratuitos. Busca aí, tem workshop. Tem coisas muito boas na internet que dá para você fazer.
Por quê? Ai, professora, mas eu estou esperando eu ter dinheiro para me pagar um curso extracurricular. Não, mas até você ter esse dinheiro, já começa a fazer cursos gratuitos. Por quê? Porque você começa a mostrar força de vontade, iniciativa, você tem mais vocabulário de persuasão, se você estiver conversando com o supervisor. Então, você começa a desenvolver aquela conversa. Gente, eu vou ligar a câmera aqui, tá? Gente, ficou alguma dúvida? Não, tranquilo, professora. Deu para entender direitinho? Deu. Depois no final da aula, Ô, Tainara, cortou. depois, quando tem aula, Roberto, uma dúvida, uma questão do trabalho. Se você puder me ajudar. Do trabalho? É. Qual trabalho? De redação técnica. Ah, tá. Não, faz assim, qual que é a dúvida? Pode falar, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de alguém da sala também. A questão 2. Espera aí, que eu até tirei um print aqui. Posso ler? Pode. Ainda baseando-se no texto da questão anterior, recorde os conhecimentos adquiridos. Tainara, lê de novo, porque não deu para me entender muito. Tá cortando seu áudio. Oi? Ainda... Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Ainda baseando-se no texto da questão anterior, recorde os conhecimentos adquiridos que versam sobre coesão. Sabemos que a coesão é um processo de união das frases de modo a estabelecer uma estrutura sólida do texto. Com base nesses apontamentos e no texto anterior, analise as afirmativas a seguir. Só que tem o texto anterior, né, que precisa ler, que é conforme ele. Tá, o texto anterior, você vai ler o texto anterior. Eles explicaram aí o que é a coesão. Deu para entender o que é a coesão? Você ser conciso, você dá continuidade numa fala? Deu para entender? Oi? Eu não entendi realmente o que é a coesão. Eu fiquei um pouco na dúvida. A coesão é como você fala assim, olha, você não está sendo conciso nas suas informações. O que é você não estar sendo conciso nas suas informações? Vamos lá, vou citar um exemplo, gente, que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que fica muito bom de entender. Vamos supor que uma pessoa cometeu um crime. Aí ela fica frente a frente lá com o delegado e o delegado vai fazer as perguntas para ela. Aí, o que acontece? Supondo que o delegado falou para ela uma coisa, ela disse lá no depoimento dela uma coisa hoje. Ok? Aí, dentro lá, que ela disse para o delegado, ela falou que aconteceu isso, que ela não estava naquele período, aquilo e aquilo. Aí, supondo que amanhã o delegado vai chamar ela e ela fala outra coisa. Entendi. Então, coesão é coerência, no caso. Isso mesmo. Então, o que acontece? Aí, o delegado pega e fala assim, não, mas o que você disse ontem não coincide. Porque coesão vem de coincidência, se você pegar lá na etimologia. Não coincide com aquilo que você disse hoje. Não está batendo, não está dando continuidade. A linha de argumentação, a linha de defesa sua, a linha de estrutura da sua fala não está batendo com aquilo que você falou. Ah, entendi. É porque aí o que você vai fazer? Dentro dos tópicos, eles não deram alguns tópicos aí? Sim, deram. Então, dentro desses tópicos que foi dado aí, o que você vai falar? Quais desses aí estão fugindo da coerência? Quais desses aí que não estão fugindo que não estão na sequência dita? Dentro daquilo que a gente aprendeu na sala de aula, o que tem que ser conciso, um texto? Claro. Ah, agora eu entendi. É porque eu estava na dúvida entre coerência e coesão, se era a mesma coisa. Então, deu para entender? Deu, perfeitamente. Obrigada. De nada. Gente, alguma dúvida mais? Pode perguntar, igual a Tainara. Fala aqui, porque às vezes a dúvida, por exemplo, a dela, pode ser que era a dúvida de outras pessoas também.
Gente, então eu vou dar como encerrada a aula, tá bom? Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por esse tempo que a gente esteve. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade. Se a gente tiver outras oportunidades, outras disciplinas, ok. Caso não, que Deus abençoe o caminho de vocês, prosperidade, tudo de bom, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Beijos. Boa noite, professora. Boa noite, tchau.